A gente volta a conversar com o nosso comentarista Gerson Camarote lá em Brasília. Camarote, repercussões aí não param em Brasília, né? Agitação aí nos bastidores em relação à prisão de Rodrigo Rocha Loures. A gente lembra da proximidade dele com o presidente Michel Temer e que Michel Temer é alvo nesse mesmo inquérito de Rocha Loures. Exatamente, essa é a principal preocupação. Eu estava ouvindo a conversa sua com o Valdo agora há pouco, Raquel. Claramente que a gente vê que ontem o Palácio do Planalto já estava monitorando essa possibilidade do Rocha Loures ser preso a qualquer momento. Tanto que o presidente Michel Temer, ele sai de São Paulo na conversa, havia expectativa até que ele pudesse ficar em São Paulo, pelo menos parte desse sábado, e volta imediatamente para Brasília, depois daquela longa conversa que ele teve com o governador Geraldo Alckmin. Então, o que a gente vê é que desde ontem o clima era de muita apreensão, principalmente ontem à noite. Por quê? O Edson Fachin teve uma audiência longa durante o dia. Após essa audiência, ele se trancou no gabinete para dar esse despacho. Então, ontem à noite, já havia lá no sistema do Supremo Tribunal Federal um despacho, não se sabia qual o teor do despacho, mas o despacho já era sinalizado ali na área de internet do Supremo Tribunal Federal, exatamente que indica todas as movimentações de processos, decisões, e já se sabia que havia uma decisão. E a partir dali, a sinalização é que poderia sim ser a prisão, como havia sido pedido pela Procuradoria-Geral da República, com o argumento o quê? Que ele não era mais deputado. Então, isso daí é que acabou sendo, de fato, o divisor de águas. O que estava segurando o Rocha Loures era o foro privilegiado. E a partir de agora, hein, Raquel? A partir de agora, o Palácio do Planalto, eu já estava conversando com alguns interlocutores do presidente Michel Temer, esses aliados mais próximos. A preocupação é muito grande, a avaliação que se faz é que Rocha Loures é diferente de outros aliados, ele não teria essa capacidade de resistir há muito tempo dentro de uma prisão, e mais do que isso, a pressão familiar, como a gente falou mais cedo, já era enorme em relação a uma delação do Rocha Loures, exatamente para evitar esse desfecho, para evitar uma prisão, poder negociar uma prisão numa situação melhor. Então, o Rocha Loures chega, do ponto de vista jurídico, muito fragilizado, porque as provas são robustas em relação a ele, tem materialidade, você lembrou aí, ele recebendo R$500 mil da JBS, saindo ali numa cena que já virou clássica da Lava Jato, ele ali dá ainda uma olhadinha antes de botar o dinheiro na mala do carro, depois, antes de entrar no carro, olha novamente, então, ele ali sendo flagrado com R$500 mil, e o que ele pode falar? Essa é a grande preocupação no Palácio do Planalto, e que isso acabe gerando um fato novo. Porque, de fato, o Rocha Loures era muito próximo, de fato, naquela conversa do Joesley Batista, da JBS, vamos lembrar, os próprios aliados avaliam que o Temer deu uma espécie de procuração verbal quando disse o seguinte, olha, o Joesley pergunta, posso tratar tudo com o Rodrigo? Numa referência ao Rodrigo Rocha Loures. Pode, tudo mesmo, tudo. Então, esse tudo, o que a gente viu depois, ele tratando de esse recebimento para fazer um lobby no governo, um recebimento de recursos aí por longuíssimo prazo. Então, aquilo era só a primeira parcela desse recebimento. Então, é uma situação muito delicada. Além disso, Raquel, outros episódios também são relatados, inclusive o Rocha Loures perguntando por uma medida provisória do setor portuário ali, com um lobby específico de uma empresa, ele falando diretamente, tem essa gravação com o presidente Michel Temer, então a situação só se complica, e claramente os dois estão atrelados no mesmo processo. Então, e tendo sido assessor especial, depois deputado suplente no exercício do mandato. Então, é uma situação extremamente delicada. Se tentou, é importante a gente lembrar aqui rapidamente, se tentou muito manter esse foro especial, inclusive com o deslocamento do ex-ministro Osmar Serralho para o Ministério da Transparência. Ele é que não aceitou, deixou a Justiça com aquela troca pelo Torquato Jardim,
que acabou assumindo, sendo convidado no fim de semana passado, e o que a gente vê agora sem foro, a situação delicada, porque, não, mas ele vai continuar lá com o ministro Fachin, mas ele poderia ser preso pelo ministro Edson Fachin, e foi o que aconteceu. Camarote, queria que a gente falasse da situação do partido. A Natuza estava falando com a gente agora, falando sobre o PMDB, que muitos dizem que são sobreviventes, né? E a gente lembra, o PMDB, o partido do presidente, PMDB, partido de Rocha Loures, que foi preso agora, PMDB, partido de Renan Calheiros, que estava num embate ferrenho com o presidente Michel Temer, discordando de várias das propostas do presidente. O PMDB, mesmo partido de Osmar Serralho, que parece que, vamos dizer assim, entre aspas, deu as costas agora, né, ao próprio governo, voltando para a Câmara dos Deputados, deixando Rodrigo Rocha Loures sem foro privilegiado, tanto que foi preso agora, abrindo espaço para essa delação. Quer dizer, é um partido também difícil de administrar num momento bastante delicado para o presidente. É dificílimo, é por isso que o Palácio do Planalto, a estratégia é exatamente reconquistar todos os setores do PMDB. O gesto mais claro foi feito ao Renan Calheiros. Primeiro, essa semana ele não perdeu a liderança. E segundo, o próprio Renan percebendo que a situação, a gente estava falando mais cedo aqui daquela figura do abraço dos afogados. E você tem essa situação do abraço dos afogados do PMDB, e eu vou contar um bastidor na sequência. O Torquato Jardim, eu conversei com o senador Renan Calheiros, que é o líder do partido, essa semana 2 vezes. E quando o nome do Torquato, para minha surpresa, foi anunciado, quem mais elogiou foi o Renan Calheiros. Então você tinha ali já por trás, claro, uma articulação do José Sarney, ex-presidente da República, em torno do Torquato Jardim para o Ministério da Justiça, e uma articulação com o próprio Renan Calheiros. O Renan Calheiros chegou a afirmar para mim a seguinte, que me chamou a atenção: olha, agora temos o ministro da Justiça. Porque a grande preocupação de todos eles, se tem um ponto de preocupação comum e que acaba unindo todos eles, é esta Lava Jato. A Lava Jato é que apavora todo mundo. Então, se tem divergências pontuais em algum momento, quando chega a hora da Lava Jato, todo mundo tenta se unir. E é isso que a gente está vendo. Foi esse mesmo grupo do PMDB, esse grupo mais do Palácio Planalto, que segurou o Temer naquela noite que estourou a crise política de 19 de maio. Naquela noite no Palácio do Planalto, Raquel, o bastidor é que o Temer chegou a cogitar seriamente em renunciar. E quem segurou o Temer desse movimento que estava sendo ali por outros auxiliares mais técnicos que avaliavam que não dava mais para manter um desgaste, que o Temer teria que pensar, inclusive, mesmo na biografia. E aí foi quem segurou o Temer, foi o Moreira Franco, o Eliseu Padilha, ministros do governo, o próprio Baleia Rossi, que é líder do governo, o senador Romero Jucá, que é o líder do governo no Senado. O Baleia Rossi, líder do PMDB. Então, esse núcleo, Jader Barbalho, também do PMDB, deu muito apoio. E agora a gente vê a figura com protagonismo, ressuscitando nessa crise, o ex-presidente José Sarney. Então, você tem ali um bloco sendo formado dentro do PMDB, que avaliação, olha, o PMDB tem que ser núcleo duro, até para conseguir votos na Câmara dos Deputados, para impedir que uma denúncia do Ministério Público ele seja transformada em réu, porque quem toma essa decisão é a Câmara dos Deputados. Então, até para ter aquele núcleo duro que eu falei mais cedo, de 220 deputados, precisa o PMDB ser o partido âncora, até porque o PSDB, que é um outro partido importante da base, tem pressão muito forte desses deputados tucanos, principalmente os mais jovens, por uma debandada do governo. Então, ele precisa ter ali um PMDB ancorando essa aliança nesse momento mais difícil para pegar outros partidos considerados, que eles falam até de centrão, é um apelido que tem da época do Eduardo Cunha, que se remete a um apelido lá da época da Constituinte. Ou seja, PR, PRB, PP, Partido Progressista, Solidariedade. Então, são esses partidos ali que estão no espectro do centro mesmo, ideológico,
que precisam desse partido âncora, que é o PMDB, comandando essa linha de defesa do Temer no Congresso Nacional, especialmente na Câmara. Então, o temor é tamanho com o Rodrigo Rocha Loures, essa situação de uma denúncia rápida que pode e o Palácio Planalto trabalha com esse cenário de denúncia rápida do Michel Temer, tudo isso é que faz ter também uma tropa de choque mais segura. Isso tem um preço, lógico, o preço do tomar lá da cá, mas uma tropa mais segura na Câmara dos Deputados. Camarote, muito obrigada, seguimos de olho, obrigada por enquanto.